Olá, alunos do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lá lembrar dos nossos combinados. Lembre de ficar em casa, que é o melhor lugar e mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as mãos antes e depois das aulas e sempre que possível. Arrume um lugar bem confortável, porque hoje a gente tem bastante atividade para fazer, certo? Vamos ver quais materiais a gente vai precisar hoje. Vamos precisar do caderno, de uma folha para você registrar, ou pode ser no caderno uma folha, mas nós vamos precisar de uma folha também para fazer outra atividade, certo? Lápis, borracha, lápis de cor, canetinha ou giz de cera e a tesoura, certo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esse material. Já pegaram os materiais? Vamos lá? Primeiro vamos fazer uma revisão da aula passada. A aula passada a gente falou dos bandeirantes. Olhem lá a imagem, né? Os bandeirantes eram desbravadores, montavam comitivas e iam conhecer as terras que ainda não eram colonizadas. Muitas dessas tinham como habitantes os indígenas. Essas comitivas eram chamadas de entrada ou bandeiras. A entrada era organizada pelo governo português. As bandeiras eram por pessoas particulares, fazendeiros, aventureiros, mas elas tinham o mesmo propósito, né? Que era aprisionar os índios e escravizá-los e procurar as riquezas, certo? Um dos primeiros bandeirantes a liderar uma bandeira foi o Baltazar Carrasco dos Reis. Ele foi um bandeirante brasileiro que ajudou até a fundar a cidade de Curitiba. E nessas terras, como eu falei, eles buscavam ouro e aprisionavam e escravizavam os indígenas. As bandeiras chegaram primeiro na Vila Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá, em busca de ouro, é claro, né? Quando o ouro diminuiu ou quase acabou, eles pensaram em procurar em outros lugares, daí que eles vieram aqui para os campos de Curitiba. A notícia da existência das minas de Curitiba espalhou, atraindo os primeiros garimpeiros para a região. Até então, aqui só havia os pinheirais. Sabendo de tudo isso, o governador do Rio de Janeiro chamou o general Ébano Pereira para verificar as informações dessas novas descobertas, né? E o general Ébano Pereira, ele veio para cá para fiscalizar essa extração do ouro, até para tirar uma parte para o governo mesmo, certo? Olhem lá, vejam a imagem. Em 1649, Ébano Pereira, capitão das canoas de guerras da Costa do Sul, comandou uma expedição para explorar a mata, subir os rios e chegar ao Planalto em busca de ouro. Como eu falei, né, ele veio como autoridade para fiscalizar essa extração de ouro, certo? Ébano Pereira recrutou o pessoal para sua expedição na vila de Paranaguá. Eles se estabeleceram à margem esquerda do rio Atuba, entre os atuais bairros de Vila Perneta e Bairro Alto. Então, à margem ali do rio Atuba, eles formaram a vilinha, que foi a primeira origem assim, da cidade de Curitiba, certo? E olha lá as atividades que eu recebi, né, com os desenhos dos bandeirantes. Certo? Olhem que legal as atividades, prestaram bastante atenção, fizeram os bandeirantes e até os bandeirantes capturando os índios. Vou dar um tempinho aí para vocês verem essas imagens.
Bom, já fizemos a revisão da aula passada e vamos ver a aula de hoje. Nós estamos na aula 7, que vai ser sobre diferentes modos de se alimentar, certo? Vamos lá! Pegue o seu caderno, vocês vão registrar a aula de hoje. Coloquem a data de hoje, aula 7, História, e escrevam alimentação. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, certo? Já terminaram? Vamos continuar? A alimentação. A história da alimentação confunde com a história da humanidade, né? A alimentação assegura a nossa sobrevivência, o nosso desempenho, tanto intelectual como físico, além de ter importante papel no convívio com as outras pessoas, o sentar à mesa, o degustar uma comida que a gente gosta. Isso é muito bom, certo? Eu gosto de comer vários alimentos diferentes. E você? Agora você vai contar para mim quais os alimentos que vocês gostam de comer. Então você vai desenhar ou escrever o que você gosta de comer. Essa vai ser nossa primeira atividade. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, certo?
Já terminaram de fazer o desenho de vocês? Se não terminaram agora, vocês podem terminar depois, certo? Você sabia que as nossas preferências alimentares têm origem e costume alimentar da nossa família? A alimentação dos filhos é reflexo da alimentação dos pais. Tem hábito que vem de família. E pensando em família, você já perguntou, já imaginou para o seu bisavô, bisavó, avó, avô, como que era quando eles eram crianças? Será que eram as mesmas comidas de agora? Será que era a mesma coisa? Tem que pensar que naquela época não existia água encanada, muitas vezes tinha que buscar água, né, em poço, em rio. Não existia também a luz elétrica, se existia era em outros lugares, às vezes onde eles moravam não. E não tinha então nem geladeira, nem micro-ondas, que a gente utiliza muito. E o fogão? Fogão elétrico? Também não. Eles usavam o forno a lenha ou a fornalha. Você já viu como que é um fogão a lenha ou a fornalha? Olha lá. O fogão a lenha, ele é usado com lenha, né, com madeira. Na parte de baixo é colocado então a lenha, é colocado o fogo e quando esquenta aquela chapa de metal em cima, esquenta e dá para pôr as panelas e fazer a comida, certo? E a fornalha? A fornalha é colocado, tem um buraco nela, você coloca a lenha também, coloca fogo, quando ela vira brasa você tem que espalhar bem, daí tem que ver se está quente o suficiente para assar. Ele assa carnes, dá para assar carnes, bolos, biscoitos. E eu lembro que a minha avó tinha um truque para ver se estava quente o suficiente. Ela pegava um punhado de trigo e jogava dentro. Se ficasse amarelinho, estava bom para começar a assar. Se ficasse bem escuro, queimado, tinha que esperar um pouco. Daí tira as brasas, coloca as formas, né, do que vai assar e espera um tempo, né, fecha para assar.
Bem diferente, né? Uma pessoa teve curiosidade de ver como que os avós se alimentavam e ela pediu para a avó contar e escreveu um texto. E nós vamos ler esse texto para ver como que era a alimentação dos avós. Vamos lá? Então vamos ver esse texto que se chama Alimentação da Minha Avó aos 10 anos de idade, de 1937, quando ela tinha 10 anos, certo? Vamos lá? Muito curiosa pela alimentação de antigamente, fui conversar com a minha avó. Ela me disse que seu café da manhã era café ou chamate com leite, adoçados com açúcar mascavo, o mais comum na época, acompanhados de bolinho de graxa, que eram bolinhos de fubá fritos na banha de porco, além de pão de milho com manteiga e queijo. E às vezes deliciava-se com um pedaço de bolo de fubá doce ou salgado da sua mãe, assado nas grandes fornalhas. Seu almoço era carne, arroz e feijão e muita salada, como repolho, alface e tomate. Às vezes tinha mandioca ou batata doce cozida ou assada. Para beber, nada, não bebiam água nem suco de frutas. Logo depois desse banquete, era quase uma tradição. Sua mãezinha servia um prato fundo com leite, farinha de milho e marmelada, feita em casa. Após a refeição, minha avó ajudava na cozinha, limpando e depois passava o tempo cuidando de seus irmãos menores, aprendendo a costurar, fazer crochê e bordado. Quando batia uma fome no meio da tarde, ela petiscava bolachas caseiras que sua mãezinha fazia, com chá ou pão com mel, ou um pedaço de bolo de fubá ou frutas da estação, pera, pêssego, laranja. Logo, o tão esperado jantar, que geralmente era um almoço: arroz, feijão, carne, batata, salada. Não petiscavam e nem comiam mais alguma coisa antes de dormir. Olha que interessante, né? Se a gente for ver, alguns hábitos alimentares a gente conservou, outros a gente já pulou por cima, né? A gente tem muita mania de comer muita besteira entre uma refeição e outra. Ali era certinho. O café da manhã, o almoço, um lanche da tarde e a janta, certo? E tem que pensar também que naquela época eles se alimentavam com o que eles tinham, com o que eles cultivavam, né? Com os animais que eles criavam também, porque não tinha supermercado para comprar essa variedade de alimentos e de diferentes marcas que a gente tem hoje, certo? E você sabe qual a origem dos alimentos? Vamos aprender um pouco a respeito deles, sobre a sua história? Começando lá na alimentação na pré-história. Muitos dos desenhos da caverna aparecem os homens caçando, certo? Então, era uma vida difícil, não era fácil não. Eles caçavam ou pescavam para sobreviver. E eles caçavam e pescavam e consumiam os alimentos crus, que não devia ser muito fácil, né? E também coletavam e apanhavam alimentos, os frutos silvestres. Por isso eles eram chamados de caçadores e coletores, certo? Mais tarde, com a descoberta do fogo, eles aprenderam a cozinhar o seu alimento, o que agregou, trouxe mais sabor e textura à alimentação. Tanto que até hoje a gente utiliza o fogo para cozinhar o nosso alimento, né? Tanto o fogo elétrico, o fogão a gás, a gente utiliza, certo? Vamos ver a alimentação de antigamente, lá dos povos egípcios. No antigo Egito, o faraó fazia grandes festas e lá eles se reuniam, além de comer, se divertir, conversar. Nesses encontros eram servidos carnes, peixes, legumes, frutas, bolo. E era interessante que sempre tinha uma serva que vinha com uma moringa, né, que era tipo uma jarra de água para todo mundo lavar a mão. Já pensavam na higiene naquela época. Porém, tinha uma coisa que eu não achei legal não na minha pesquisa. Tinha outra que ficava com uma bacia. E quando o convidado estava passando mal, ela ia até a direção daquele convidado para que ele pudesse vomitar. Que coisa chata, né? Mas era assim naquela época, certo? Vamos ver
na alimentação dos romanos. Ali eu tirei duas curiosidades, porque se a gente for ver, tem um monte de coisa para a gente aprender. Na alimentação dos romanos, os soldados nos acampamentos, eles tinham que moer o próprio trigo para fazer o seu alimento. Então ali na primeira imagem aparece eles moendo num pilão, certo? E outra coisa interessante é que em Roma tinha padarias públicas, onde as pessoas pagavam uma pequena taxa para poder cozinhar seus alimentos. Não tinha, às vezes, em casa, ou não queriam cozinhar em casa, eles levavam nas padarias públicas, certo? E vamos falar da influência dos imigrantes em nossa alimentação. E você sabe o que é um imigrante? Imigrante é uma pessoa que morava em outro país, saiu desse país e veio morar num país estrangeiro, ou seja, saiu desse país e veio morar no Brasil. E os imigrantes muito influenciaram na nossa alimentação. Muitas das coisas que a gente gosta de comer hoje em dia, a gente aprendeu com eles. Vamos ver? Olha lá os alimentos de origem italiana. Quem não gosta de uma macarronada, né? Eu adoro. Macarrão é um alimento de origem italiana. O risoto, né, que é o arroz com algumas misturas, porque existem vários tipos de risotos, também é um alimento de origem italiana. E a preferência, né? A pizza, todo mundo gosta e tem de vários sabores. Também é um alimento italiano. Agora a gente vai conhecer um pouquinho os alimentos de origem alemã. Você diz, alemã? Será que tem alguma coisa que eu como? Olha lá. O strudel é uma massa enrolada, né, com maçã principalmente, podem fazer até com outro sabor, mas é o que eles usam mais, é um dos alimentos. O cookie, ou cuca, em cada lugar chama de uma maneira diferente, esse aposto que você já comeu, que é aquela massa de bolo com aquela farofa em cima. Eu adoro, eu ainda brinco que a minha mãe faz um cookie bem gostoso, eu falo para ela, você faz favor, põe bastante farofa aí para ficar bem melhor, né? E eles também têm alimentos salgados, como o joelho de porco, que eles gostam de cozinhar, o salsichão e o chucrute. Chucrute, já ouviu falar? Chucrute é o repolho fermentado. Ele fica com um saborzinho assim meio azedo, certo? E alimentos de origem japonesa. A origem japonesa é interessante porque eles trouxeram algumas plantas que a gente não tinha aqui para cultivar. E essas plantas também trouxeram as palavras, né? Como o caqui, a abóbora cabotiá, a maçã Fuji, então são todos alimentos de origem japonesa. E além disso, eles trouxeram alguns temperos diferentes, como o shoyu, que às vezes muitas pessoas gostam de colocar na salada ou no alimento, certo? Como comer peixe cru, que eles comem, né, no sushi e em outras comidas, certo? Vamos falar um pouquinho das tradições culinárias de diferentes continentes, certo? O que é a culinária? Culinária é a arte de cozinhar, especialmente pratos requintados, sofisticados ou até especialidades de alguma localidade, região, país ou continentes, como a gente vai ver agora, tá? E o mundo ele é formado por 6 continentes. Tem lá a América, que é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, a Antártida, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, certo? Mas isso daí vocês ficam para a aula de geografia. Vamos falar um pouquinho de 3 continentes. Vamos lá, as tradições culinárias de origem africana. A África é enorme, né? Eu peguei uma tradição só para falar para vocês. Essa tradição acontece principalmente ali em Cabo Verde. Eles têm o costume de usar o pilão, que é esse instrumento que vocês estão vendo ali. Tem o pilão grande, que é para cereais, certo? Eles usam principalmente para cereais e para carne. E o pilão pequeno, que é para alguns alimentos, poucos alimentos e para temperos. E o legal é que lá, quando eles se reúnem para usar o pilão, usa várias pessoas ao mesmo tempo. Eles colocam o alimento, por exemplo, o milho, e ficam socando, né? Quando cansa, outra pessoa continua, certo? Bem interessante, né? Essa tradição deles do uso de pilão para fazer os alimentos. E eles fazem também a paçoca de carne. Eles colocam a carne, colocam farinha e ficam socando até virar uma farofa. Bem gostoso, esse eu já comi, certo? Vamos ver as tradições culinárias de origem asiática, lá da Ásia. Lá tem também as comidas do Japão, que a gente já falou. Mas eu achei legal essa tradição aqui da Tailândia. Lá existe o mercado flutuante. E nesse mercado flutuante
são usados barcos. Ao invés de lanchonete, restaurante, eles vendem as coisas nos barcos, os alimentos, e também fazem a comida no barco. Eles têm uma cozinha em cada barco. Olha lá as fotos, bem interessante, bem diferente, né? Então eles usam os barcos tanto para vender como preparar a comida, certo? Agora vamos para uma tradição de origem europeia e de uma que eu já falei para vocês, que é o macarrão. Existem diversas técnicas para fazer macarrão, né? E quem mais fazia macarrão eram as avós. Principalmente elas aprenderam quando eram crianças. E naquela época, como eu falei, era difícil ter supermercado para ter variedade de alimentos. E então não tinha como comprar macarrão seco. Eles faziam macarrão e na mesma hora que faziam, eles já começavam a cozinhar. Só que perceberam que com o tempo, essa tradição de fazer macarrão, de ensinar os filhos, né, a fazer macarrão foi se perdendo, porque as pessoas começaram a ter outros afazeres, a trabalhar, a estudar. Para não perder esse costume, não perder essa história, essa tradição, tem alguns canais de vídeo que filmaram, né, essas avós, essas nonas, comentando como que elas fazem o macarrão. E cada lugar tem uma maneira diferente de fazer e de cortar o macarrão, por isso que existe essa variedade de macarrão hoje em dia, certo? Agora vamos falar dos alimentos de origem indígena, os primeiros habitantes do Brasil, né? Eles utilizavam a natureza e a floresta, o que eles ofereciam. Eles caçavam, né, animais silvestres, pescavam e também coletavam alimentos. E eu coloquei aqui os alimentos que eles coletavam ou que eles plantavam também, certo? Eles coletavam castanhas, sementes, mandioca e o milho, que eles tinham as roças em voltas das aldeias, né? E as frutas. E os alimentos são tão importantes para o povo indígena que eles até têm lendas para contar sobre como surgiram. Vamos conhecer uma lenda com a professora Alessandra Barbosa? Vamos lá? Que tal uma sopa de mandioca? Eu estava aqui mexendo, percebi como a mandioca é branquinha, né? E aí, eu me lembrei de uma coisa. Você conhece a história da origem da mandioca? Quando eu era criança, minha mãe me contava essa história. E ela me disse que quem contava para ela era a mãe dela. E essa história foi passando então de geração para geração. Mais tarde eu acabei descobrindo que esse é um conto de origem guarani. E é a origem da mandioca. Numa certa tribo indígena, uma jovem, a filha do cacique, ficou grávida. O cacique logo ficou muito triste e decepcionado, porque ele queria que sua filha se casasse com um nobre, ilustre, corajoso guerreiro, mas agora ela estava grávida de outro homem. Porém, numa noite, o cacique dormiu e sonhou com um homem branco que dizia para ele que não ficasse preocupado, que sua filha não o havia enganado, ela continuava pura. E o cacique ficou então mais tranquilo, sabendo que sua filha não o tinha enganado, que aquele cacique voltou a ser feliz, voltou a viver alegremente com sua filha. Passadas-se algumas luas, nasceu a criança que aquela jovem já estava esperando. E era uma menina muito linda e de pele muito branca. Recebeu o nome de Mani. Mani era adorada por todos da tribo, era uma criança muito alegre e vivia muito feliz. Todos gostavam dela. Acontece que um dia Mani não acordou como de costume. Sua mãe foi desesperada a ver e ela não respirava mais. Atormentada e tristemente abalada, aquela mãe pegou a sua filha Mani
e enterrou-a num lugar para poder fazer uma homenagem a ela, numa maloca. Todos os dias, aquela mãe índia regava aquele pedaço de terra no qual havia enterrado sua filha com suas lágrimas. Passado algum tempo, perceberam que uma planta diferente havia nascido ali. Ninguém conhecia aquele tipo de planta. E a jovem índia continuou regando aquela planta com as suas lágrimas. Teve um momento em que essa índia percebeu que logo em volta dessas plantas, no lugar onde ela havia enterrado sua pobre filhinha Mani, a terra estava rachada. Seu coração ficou surpreso e ela, na esperança de ver a sua filha surgindo novamente dali, começou a cavar. Mas lá ela encontrou outra coisa. A índia cavou, mas no lugar de encontrar a sua filha, o que ela encontrou foram raízes muito grossas, com o interior branco como leite. Aquele passou a ser o alimento principal de todas as tribos indígenas e deram o nome de Manioca, que quer dizer a casa de Mani. De manioca virou mandioca, que hoje a gente conhece muito bem, não é? Essa história acaba por aqui. Mas a gente ainda se encontra em outra história. Até lá! E daí, gostaram de conhecer a lenda da mandioca? Muito legal, né? E pensar que a mandioca era consumida de várias maneiras, né? Cozida, assada, adoçada, salgada. Hoje em dia a gente também consome algumas dessas maneiras, mas é um alimento bem versátil, dá para fazer vários outros alimentos, como farinha, mingau, sopa, tapioca, certo? E a mandioca também é conhecida como aipim ou macaxeira, certo? E hoje nós vamos confeccionar um jogo da memória sobre alimentos, certo? Olha lá os materiais que a gente vai precisar. Vamos precisar de sulfite branco, canetinha, lápis de cor ou giz de cera e tesoura. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esse material. Então vamos lá, nós vamos usar folha de sulfite, certo? Pode ser, no jogo que eu fiz com mais de 2 folhas, eu fiz com 3 folhas porque eu quis um desafio, certo? O que a gente vai fazer no sulfite? Primeiro a gente tem que cortar todas as peças do mesmo tamanho. Então eu vou deixar o meu sulfite na horizontal, vou dobrar ao meio, vinco bem para mostrar bem essa dobra aqui, certo? Abro, agora eu vou dobrar da outra parte, vou vincar bem, abro. Agora, dessa lateral eu vou levar ao meio aqui, ó. Isso dos dois lados, vai ficar parecendo uma portinha. Certo? Ó, ficou ali mostrando as dobras. Nessas dobras eu vou recortar para fazer a minha cartinha, certo? Cada folha vai dar para fazer 8 cartas.
Depois que eu recortar, eu vou escolher o tema. Eu escolhi frutas, vocês podem escolher outro tema. A gente estudou sobre os imigrantes, né? Estudamos sobre os indígenas. Escolham lá que alimento vocês vão fazer. Em cada carta você vai fazer dois desenhos, né? Tem que ser pares, nós estamos falando do jogo da memória. Vai fazer um desenho. Já fiz alguns aqui, ó. Como eu escolhi frutas, eu fiz dos morangos, maçã, laranja e abacaxi. Eu fiz outros porque eu gosto de variedade, ó. Fiz também da melancia, banana e uva. E se você quiser um desafio maior ainda, dá para vocês escreverem as palavras: abacaxi, uva, melancia, banana, certo? As palavras que vocês desenharam, certo? Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem o jogo da memória. Lembre que o tema é alimentação. Vocês podem escolher o que vocês querem desenhar. Eu fiz com frutas, vocês podem fazer com legumes, vocês podem fazer com os alimentos dos imigrantes, vocês que vão escolher. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, certo?
Fizeram as cartinhas de vocês, eu já fiz a minha aqui. E a minha, como eu fiz 2 pares e um escrito, eu coloquei um desafio. A gente sempre vira 2 cartas, né? Nesse eu vou virar 3 cartas. Eu tenho que achar os 2 pares da figura e mais a escrita. Por exemplo, ó, o morango, achei. A palavra e o outro morango, certo? Consegui minhas 3 cartinhas, então aqui eu já fiz um ponto, essas cartinhas são minhas, tá? É uma maneira diferente de jogar o jogo da memória, certo? Façam aí, joguem com os irmãos, com os pais, com os responsáveis, se divirtam bastante. E a nossa aula terminou. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. A gente se encontra na próxima aula, certo? Até a próxima, tudo de bom!